Olá, tudo bem? Meu nome é William e nesse vídeo eu vou apresentar sobre o LeetCode e vamos trabalhar com o primeiro problema dele. Bom, o LeetCode é uma plataforma online, tá? Ela contém vários problemas, mesmo vários problemas. Aqui a gente tem 1407, eles estão adicionando a cada pouco mais problemas. E esses problemas basicamente são de algoritmos. Então a gente tem vários tipos, várias situações com algoritmos aqui. É bem interessante, uma lista imensa. E dentro desses algoritmos a gente tem a dificuldade, fácil, médio, difícil, né? E a plataforma em si ela é gratuita. Tem uma versão paga que te dá várias situações e várias soluções para cada problema. Alguns problemas ainda não estão com a solução dentro da plataforma e é um ambiente colaborativo. É muito interessante trabalhar aqui dentro e eu acredito que há uma forma de avançar bastante nessa questão de estudos em algoritmos. Bom, eu entrei, me cadastrei, não precisa cadastrar cartão de crédito e a partir daí a gente pode selecionar qualquer problema aqui e tentar resolver ele, certo? Tem dois YouTubes aqui que são bem interessantes, o do Kevin Norton Jr. Esse cara aqui, ele é um americano que ele resolve os problemas, também no LeetCode, ele tem várias coisas aqui, vários problemas já bem resolvidos, é bem interessante, tá? E também tem esse Nick White, aqui, quem tem curiosidade quer seguir eles, pode seguir. Esses dois aqui são dois americanos que trabalham bastante nessa parte de algoritmos e estrutura de dados. Então, voltando aqui para o nosso LeetCode, a gente vem aqui, vamos tentar resolver esse primeiro problema aqui. Então, dentro do LeetCode, basicamente a gente tem um enunciado, a área de algoritmos aqui, o botão de testar aqui, Run Code, ou seja, ele vai executar alguns testes básicos, e o botão Submit, que vai fazer um teste um pouquinho maior, ele tem mais casos de teste, e é normal a gente enviar o código aqui, e quando dá Submit ele dá algum erro e apresentar qual que é o teste de caso que ele não passou. Mas então vamos tentar resolver esse aqui. Vamos ver a descrição, somar 2. Então, dado um array de inteiros, retornar os índices, isso aqui é importante que está em negrito, né? De dois números, ao qual eles são a soma de um resultado específico, que é o nosso target. Você pode assumir que cada input tem apenas uma solução, exatamente, né? Então a gente sabe que só tem uma solução e você não pode usar o mesmo elemento duas vezes. Então aqui a gente tem a variável nums, um array, né, contendo 2, 7, 11 e 15, e o nosso target seria 9. A gente vai ter que percorrer esse array e a gente vai achar, por exemplo, aqui, nums 0, a gente na posição 0 e nums na posição 1, 2 mais 7, né, 2 mais 7 é igual a 9. Então, ele vai retornar essas duas posições. Aqui a gente pode ver 2,7 milhões de tentativas de envio e de aceitações e 6,1 milhões de submissões. Então, esse problema é interessante porque a gente pode ter várias formas de resolver ele. Eu vou apresentar duas formas aqui, tá? Então, se a gente for pensar na seguinte forma, uma força bruta, né? Basicamente, a gente pode percorrer o array duas vezes e a cada vez que a gente percorre ele, a gente vai analisando se a soma dos dois números batem com o nosso alvo, né, o target, no caso. Então, basicamente, eu vou fazer o seguinte aqui. For int i recebe 0 e for menor que nums.size, ou seja, eu quero percorrer o meu nums, que é nosso array de valores, eu percorro com i mais mais, ou seja, eu quero percorrer até o final dele. E a gente pode fazer o seguinte, já que a gente está visitando o i0 e não pode ser os dois iguais, a gente pode fazer com que tenha outro for aqui dentro, int j recebe i mais 1, né? E j
menor que nums.size j mais mais. Aqui a gente tem que observar o seguinte, se a gente fizer esse j aqui dentro, i começa em 0 e j começa em 1, por exemplo. Só que quando finalizar, a gente só tem que comparar, no caso aqui a gente tem que colocar menos 1, porque no caso aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 valores, 0, 1, 2 e 3 no array. Ele vai chegar na posição 3 e vai dizer assim, eu quero analisar a posição 4 aqui. Ou seja, vai dar overflow, porque ele vai, a variável na posição 4 não vai existir aqui embaixo. Deixa eu ver esse cara aqui. Então, a gente faz um simples if aqui. Se nums na posição i mais nums na posição j for igual ao target, a gente dá um retorno de i e j. Basicamente isso aqui. Vou testar o código. Um erro. Linha 11. Aqui. Linha 11. For. Ok. Faltou aqui o return. Um array vazio, porque a gente não pode deixar sem retorno. Retorna de novo. Ok, aceitou. 4 milissegundos, vamos enviar. Interessante aqui que ele vai dar umas estatísticas aqui na lateral. Então assim, vamos dar uma olhadinha. Foi enviado 400, vamos aumentar aqui. Aumentar 472 milissegundos, mais rápido que 14%. E memória 7.3, menos que 100% das submissões. É interessante a questão de memória. Mas o runtime está muito baixo, né? Tentar um outro approach. Bom, pessoal, então a gente pode fazer o seguinte agora. A gente pode testar de uma forma um pouco mais rápida. Vamos pegar o seguinte, nesse caso aqui a gente pode trabalhar com uma passada de hash. Como é que a gente faz isso? Então a gente cria uma variável de hash, um ordered map, int, e aqui a gente tem os nossos valores. O que eu vou fazer basicamente aqui, tá? O que a gente pode fazer? A gente faz uma passada e menor que nums.size e mais mais. E aí, a cada vez que a gente entrar aqui, a gente faz a seguinte análise. Eu quero ter a diferença entre o meu valor, porque como são dois valores, né, são apenas duas posições do array que a gente precisa analisar, a gente vai pegar a diferença entre o meu alvo, que é o target, menos a posição atual, nums.di. Ou seja, nesse diff aqui a gente sabe qual que é o valor que a gente precisa do segundo número. Nós temos o primeiro número aqui, que é o nums.di, que a gente está tentando achar, e aqui a gente tem a diferença do segundo número. No caso aqui a gente vai ter 2, né? Então o que basicamente está fazendo? É 2 menos 9, que vai ser 7. Ou no caso 9 menos 2, né? Então 9 menos 2 aqui. Então a ideia é fazer o seguinte agora, é comparar, ver se a gente já tem na nossa tabela de hashes alguma posição que tenha o valor 7. Ou seja, se eu tentar procurar o diff dentro do meu hash e ele existir, né, luz.end, aqui é a questão de C, a gente vai retornar o quê? Aqui a gente retorna i, ou seja, a posição atual, porque a gente está tentando buscar na posição de i, e no nosso values aqui, que a gente cria aqui embaixo, values, nums na posição i, recebe i, a gente só está invertendo. Aqui a gente tem chave, valor, nums na posição 0, 2, nums na posição 1, 7 e assim por diante. Aqui embaixo a gente vai ter nums na posição
no caso velos, ele vai estar com o nums.di. Velos vai receber 2, que está na posição 0. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui? Achamos a primeira posição aqui, que é nums.di. Vamos ver onde é que está esse diff. Esse diff aqui, que seria no caso aqui 2, na segunda passada a gente está em 7 e a gente tem o 2, vai ser velos de 2, vai estar na posição 0. Então aqui a gente faz velos de diff. Ok? Nesse caso aqui, como a gente colocou a variável aqui embaixo, velos nums.di aqui, não precisamos checar se esse find vai achar na mesma posição, porque nós não criamos a posição. Então a primeira passada ele sempre vai passar reto aqui, porque ele não tem nenhuma variável de comparação. Ok? Aqui então a gente vai fazer o retorno padrão que a gente exige, caso não tenha o valor ali dentro, e vamos testar. Ok, submit. Ok, perfeito. Olha só a diferença. 8 milissegundos. 94,33% a mais. 8 mega, 100%. Isso aqui, basicamente, ele vai rodar em BigO GN. Ou seja, ele é muito eficiente. E BigO também GN, no pior caso, quando ele for passar e alimentar o nosso hash set aqui. Beleza? Obrigado por assistir. Valeu!